E aí, pessoal, beleza? Hoje eu ouvi uma questão e eu achei que era uma coisa legal pra gente conversar. A pergunta dessa questão foi o seguinte: por que o comunismo produz ditadores? Porque na história de todo lugar que se tentou implementar a ideologia do comunismo, se produziu ditadores. Aí eu achei um ponto interessante, uma coisa legal pra gente conversar. Até fiz algumas anotações aqui pra não perder o rumo e tentar ser o mais sucinto possível e mais rápido possível. Porque é o seguinte, na minha opinião, vou falar agora o que eu acredito. Vocês estão abertos aí pra colocar no comentário, dizer se concordam ou não, ou depois em alguma rede social vocês me falarem. Porque a equação é simples, a equação não fecha. É sempre um grupo dessa sociedade, desse país, que se tenta implementar essa ideologia, sempre tem uma camada da sociedade, um grupo da sociedade que não aceita, que não se encaixa nessa ideologia. Então, essa equação, ela não fecha. Você não consegue contemplar toda a sociedade. É impossível. Pela forma que ela é toda idealizada, essa ideologia não consegue enquadrar toda uma sociedade. E normalmente, quem não se enquadra nessa ideologia é a chamada classe média. A classe média normalmente é quem não se enquadra nessa. Por quê? A classe média, ela é quem questiona. Normalmente, historicamente, dentro do Brasil, todos os presidentes, todos os movimentos que foram derrubados, políticos, foram liderados e encabeçados pela classe média. Isso é história. E no mundo. Por exemplo, a Revolução Francesa foi a classe média que liderou e encabeçou. E aí, como a classe média não se enquadra, aí ela é rotulada, a famosa burguesia. Burguesia. Aí por isso, os burgueses. Os burgueses nunca são a alto escalão, os poderosos que andam junto, que aproveitam da teta do Estado, ou do regime ali. Eles nunca são enquadrados. A burguesia é normalmente a classe que trabalha e produz, que é chamada de classe média, que é normalmente quem questiona, quem bate de frente, então ela é deixada de lado, ela é criticada, mas não existe democracia no mundo, não existe democracia sem classe média. Isso não existe uma democracia que tenha, tá vendo? A equação não fecha. Não existe classe média no mundo, no planeta, na sociedade, não existe democracia sem classe média. Não existe. Não tem classe média nem democracia. A classe média é quem sustenta, é quem produz, sustenta o establishment, é o sistema, o regime. Então essa é a característica da ideologia socialista. Na ideologia socialista você elimina a classe média, que eles denominam, chamam de forma pejorativa de a burguesia. Por exemplo, na Venezuela, quem tinha dinheiro para sair do país saiu da classe média. Quem tinha dinheiro, a classe média, quem tinha condições de sair do país saiu. O restante não. Aí, na ideologia socialista, ficam a elite, que é todos aqueles que cercam o bambambam, o poderoso, o ditador, que são os poderosos, e os pobres. Por quê? A classe média não existe mais. Então, é duas classes que existem no socialismo, no comunismo. São duas classes. No comunismo, via de fato, você pode observar. É isso, pelo menos, que eu vejo. Não existe outra classe. É os pobres e os nobres. Vamos chamar assim, né? Não dessa forma. Mas e os nobres? O que são os nobres? São os poderosos que giram, que estão ali em torno do poderosão, do bambambão, do ditador, que é riquíssimo, todos são ricos. E o restante é todo pobre por igual.
né? Porque o socialismo, a ideologia socialista prega isso. Fim da desigualdade social. Enquanto o sistema capitalista, veja uma diferença. Quando eu falo de ideologia e sistema. Socialismo é uma ideologia. Não funcionou em lugar nenhum. Não saiu do campo ideológico, como diz Karl Marx, do vestido de ideias. Não saiu do campo das ideias. Quando implementado, nunca conseguiu contemplar tudo aquilo, nunca chegou no resultado pregado. Enquanto o sistema capitalismo não, o sistema capitalista, mesmo antes de colocarem esse nome capitalismo, ele já era um sistema que já era implementado e já funcionava. Alguns lugares mais, outros menos. Mas já era um sistema, é um sistema, via de fato, que comprovadamente funciona e dos males o menor. Vamos dizer assim, não pode não ser perfeito, mas é o que temos de melhor. Então, veja a diferença. Já no capitalismo não, ele tem essas classes, mas o que o capitalismo, qual que é o centro, o que toca ele? É o fim, diminuição da pobreza, não da desigualdade. Não vamos ser crianças, né? Não vamos ser crianças. Ninguém que é criança acredita em conto de fada. Pelo menos eu não acredito em conto de fada. Eu tenho um pé muito firme e um pé muito no chão. Então o capitalismo é isso. Ele tem essas classes. O que ele faz é migrar. Depende da gestão desse sistema. Ele não é um sistema... são pessoas que administram esse sistema. Ele não é o sistema se toca sozinho. O capitalismo é um Deus. Não. Deus é um capitalismo, um sistema econômico. Deus é igual os marxistas que pregam como o regime como um Deus, ou o ditador como um Deus. Não, é diferente. É um sistema econômico, o capitalismo é um sistema econômico. E esse sistema é administrado por pessoas. Conforme a capacidade, a efetividade, ele vai funcionar melhor ou pior. Ponto. É isso que eu acredito. Então, ele diminui, quando bem feito, bem executado, ele traz pessoas da classe pobre para a classe média. E em alguns casos, da classe média para os ricos. É esse o que o capitalismo prega em si. É esse degrauzinho. Então, tem por fim diminuição da pobreza. Vamos lá. Socialismo. A ideologia socialismo prega o fim da desigualdade. Beleza. Existem duas classes. Pobre e os bambambam. Capitalismo. É a diminuição da pobreza. Então, existem as classes, os pobres, classe média, os ricos, o Estado, mas ele faz esse degrau. E se você procurar nada, ninguém tirou nenhum sistema tirou tantas pessoas da pobreza como o sistema capitalista. Não estou pregando aqui nenhum Deus, não estou pregando o mundo de fadas, vamos, pelo amor de Deus, ter o pé no chão. Não vamos ser sonhadores. Não vamos ser sonhadores. Nós temos que ter o pé no chão. E então é isso aí. Se vocês concordam comigo, se vocês discordam também, beleza. Ou se você tem algum ponto que pode incrementar nesse raciocínio meu, eu peço que vocês mandem um comentário nas minhas redes sociais, de conversar. Beleza, pessoal. Se você gostou aí, dá uma curtida e se inscreve também se você não é inscrito, pra gente continuar tendo essas conversas, esse bate-papo e trocar essas ideias. Beleza, pessoal? Tchau, obrigado.